Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar com o sistema MA como gerar a ficha R29 do Imposto de Renda retido na fonte para importar na ApertComp. Então, primeiramente, antes do usuário acessar o Editor Plus e clicar em Gerar e selecionar a ficha R29, referente ao Imposto de Renda retido na fonte, a recomendação é que o usuário acesse a ApertComp e faça um amplo estudo no Ajuda sobre todas as particularidades, especialmente da parte que trata do layout e das instruções de preenchimento. Então é importante que o usuário verifique o layout, todos os campos, todas as observações, especialmente o campo de variação, onde está dito que em alguns casos vai ser 0, 1, 2 ou 3. Então o usuário tem que verificar quando informar cada uma dessas variações no ato da geração do arquivo TXT. É importante também verificar as instruções de preenchimento. Então tem uma série de orientações também que é importante que o usuário verifique as instruções de preenchimento da ficha R29. É importante fazer todo um estudo, verificar na legislação quando gerar o pedido de restituição ou de compensação. Então é importante que o usuário faça todo esse estudo na ApertComp, né, do Ajuda, e também na legislação. Depois de ter toda a compreensão técnica, o próximo passo aí sim é acessar o sistema MA e no módulo de consultas executar a consulta relacionada à ficha R29, que é a consulta 862. Essa consulta tem como objetivo listar os dados para o usuário analisar antes de gerar o arquivo TXT. Então é importante que o usuário verifique quais são os arquivos necessários, nesse caso são os arquivos da ECF. É importante também verificar o registro base, que nesse caso vai ser o Y570. É importante também o usuário acessar em declarações federais ECF, a consulta do Y570, justamente para analisar os dados disponíveis dentro do registro. Então é fundamental que o usuário faça esse estudo, para depois sim executar a consulta 862, referente à ficha R29. E aí analisar os resultados. E lembrando que no momento da execução, a recomendação é que o usuário já informe o mesmo período que vai ser informado para gerar o arquivo TXT para importar depois lá na ApertComp, na ficha R29. Então, no meu caso aqui, é importante que se observe com atenção, né, a variação. Eu vou informar 0, mas o usuário tem que verificar qual é a variação. Então é só agora executar, informar aqui o CNPJ do declarante. Sucedido eu vou deixar em branco, porque no meu caso não se aplica. A variação eu vou colocar 0, mas como eu disse, o usuário tem que verificar qual é a variação que ele deve informar. E a data aqui eu vou informar do ano de 2021, que é o período justamente que eu vou gerar o arquivo TXT da ficha R29. Mas é importante que o usuário faça a sua averiguação, né, verificar exatamente qual é o período e aí informar as datas corretas aqui, referente ao período que vai gerar o arquivo TXT para importar na ficha R29 da ApertComp. Então, no meu caso aqui é janeiro de 21 até dezembro de 21. E depois de executada a consulta, é fundamental que o usuário faça toda a conferência dos dados, porque são esses dados que serão incluídos no arquivo TXT. Então, por isso que é importante o usuário realizar toda essa conferência. Depois de tudo conferido e tudo ok, o próximo passo é acessar o módulo Editor Plus, selecionar os arquivos da ECF. Claro que se o usuário for gerar, por exemplo, de um período, seleciona somente uma. Mas digamos que já vai aproveitar e gerar de vários períodos, seleciona todos os arquivos da ECF e depois aqui em gerar, o usuário vai gerar agora um arquivo da ficha R29 para cada período desejado. Então é importante que o usuário fique atento a esse detalhe. Lembrando que toda vez que o usuário for gerar o arquivo da ficha R29 no Editor Plus, o período aqui dos parâmetros, a recomendação é que antes o usuário execute a consulta, que eu acabei de executar anteriormente, justamente para analisar os dados, para fazer a conferência nos dados e verificar os dados que serão informados dentro do arquivo de acordo com os parâmetros e o período que o usuário vai informar
aqui no ato da geração. Então, por isso que é importante executar a consulta com os mesmos parâmetros para analisar os dados, que é a consulta que eu executei anteriormente no módulo de consultas. Bem, depois de tudo averiguado, feito amplo estudo sobre todas essas orientações que estão aqui, o próximo passo é clicar em gerar, CNPJ do declarante, informa, sucedida se tivesse, não deixa em branco, no meu caso deixa em branco, a variação vai ser 0, e aqui o período, que no meu caso aqui vai ser 01/01/2021 a 31/12 de 2021. Então 01/01/21 a 31/12/21. E aqui só reforçando, é importante executar a consulta no módulo de consultas com o mesmo período que o usuário vai executar aqui, né, que o usuário vai informar aqui para gerar o arquivo TXT a ser importado, né, na ficha R29 da PERTComp. Depois de preenchidos os parâmetros e tudo conferido, é só clicar em executar e o EMA vai abrir uma tela para o usuário selecionar a pasta da PERTComp e salvar o arquivo na pasta desejada. A recomendação é que o usuário crie uma pasta com o CNPJ do contribuinte e salve dentro o arquivo TXT da ficha R29. Depois disso, a recomendação é que o usuário acesse, né, esse arquivo onde foi salvo e abra o TXT justamente para analisar os dados. E o usuário vai verificar todos os lançamentos, os registros, os dados dentro do arquivo TXT da ficha R29. Depois de tudo conferido, o próximo passo é acessar a PERTComp, né? Acessar o arquivo PERTComp que o usuário criou e importar dentro o arquivo TXT dentro da ficha R29. E aí só fazer as conferências finais e o trabalho está concluído, referente à ficha R29. É importante destacar que no nosso site, né, em base de conhecimento, nós temos aqui um guia, e esse guia traz as orientações gerais relacionadas à geração de fichas na PERTComp. Então é importante que o usuário siga esse guia, que é um guia geral com as orientações gerais, né, justamente para ter o norte, né? Que basicamente é todo o passo a passo que eu já mencionei anteriormente. E atenção especial no ato da geração, seleciona lá, né, informa o período e a ficha desejada, que nesse caso é o R29, salva no C da máquina e depois é só acessar a PERTComp e importar o arquivo TXT dentro do arquivo PERTComp que o usuário criou na ficha R29, né? Ou seja, o usuário vai criar aqui uma PERTComp, que poderá ser de restituição ou de compensação, né, conforme as instruções que estão disponíveis na própria ajuda, né, da PERTComp. Então é importante só rapidamente fazer essa conferência. Ó. Conforme está aqui, o usuário vai fazer um pedido de restituição ou de compensação. Né? É restituição ou compensação. Então, depois de gerado o pedido de restituição ou de compensação, é só agora importar o arquivo TXT, né, que foi gerado pelo EMA da ficha R29. Então esse é todo o procedimento, todo o passo a passo para gerar a ficha R29 do imposto de renda retido na fonte, o arquivo TXT, né, para importar na PERTComp. É evidente que no andamento dos trabalhos, se o usuário tiver alguma dúvida, é só clicar em suporte que a nossa equipe técnica vai estar à disposição. Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo.